Fala personal, aqui é o Jorge Araújo e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu ensino personal trainer a faturar mais de 10 mil reais por mês com os seus serviços particulares. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre progressão de exercícios na musculação ou no treinamento de força. E se esse assunto for do seu interesse, deixe o seu like aqui pra mim, porque isso ajuda muito no crescimento desse humilde canal. E se você conhece outro personal que também se beneficiaria com esse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo para ele. Então vamos lá, quando a gente fala de exercício físico, normalmente o exercício dentro dos parâmetros de treino é o primeiro contato que aquele cliente tem quando ele começa a fazer musculação ou começa a fazer um treinamento de força. Por quê? As pessoas vão para a academia para se exercitar. E no melhor sentido da palavra, elas vão realizar exercícios físicos. Então, muito mais fácil do que ela decorar quantas séries são, o tempo de intervalo, se tem algum método, elas sabem exatamente quais exercícios elas vão fazer. E aqueles clientes mais avançados, eles também entendem para que tipo de grupamento é aquele exercício que ele também está treinando. E dessa maneira, entendendo um pouco mais o tipo de treino que ele vem fazendo, isso pode aumentar consideravelmente a aderência dele ao treinamento de força, ao treinamento físico, à musculação. E uma coisa que ocorre muito nas academias é, quando o cliente pensa em trocar o seu treino, a primeira coisa que vem na cabeça dele é a troca dos exercícios. O que eu vinha fazendo antes e o que eu vou fazer daqui para frente. Eu mesmo, muito antes de começar a graduação de Educação Física, eu comprei um livro de musculação chamado Guia dos Movimentos da Musculação, do Frederic Delavier. E lá contém uma diversidade de exercícios para vários grupamentos do nosso corpo. E com aquele livro, eu começava a periodizar o meu treino sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Então, eu pegava o exercício que eu vinha fazendo, olhava lá no catálogo e trocava por outro. Nem pensava em termos de progressão, eu justamente queria somente variar os estímulos que eu vinha fazendo. Então, quando a gente fala de parâmetros do treinamento de força ou de variáveis do treinamento de força, porque são sinônimos, a gente tem que a grande maioria desses parâmetros, elas são a nossa tática. É toda a estruturação daquele treinamento para que a gente possa ter os melhores resultados. Como, por exemplo, o número de séries, o número de repetições, a ordem dos exercícios, o tempo de intervalo, se eu vou usar um método, se eu não vou, a minha frequência semanal. Isso tudo, se a gente for fazer uma comparação ao lado esportivo, isso tem a ver com a tática. É como se você pegasse lá o indivíduo e falasse, olha, dessa maneira aqui você vai ter os melhores resultados, porque eu fiz um planejamento muito detalhado para os seus objetivos. Agora basta que você execute de maneira correta todo esse planejamento. E quando a gente pensa em execução, já vem na nossa cabeça a execução do exercício em si. Então o exercício físico, nesse mesmo exemplo do esporte, ele entra com uma técnica. Não adianta você fazer um esquema tático de um ataque, por exemplo, uma jogada ensaiada, onde a bola chega no pé do atacante e na hora dele finalizar para o gol, ele não tem a técnica mais perfeita do chute, ou seja, grandes são as chances dele perder um gol por conta da sua incapacidade técnica. E isso também acontece na sala de musculação, porque muitas vezes um treino muito bem planejado e muito bem programado pelo personal pode ser muito mal executado por aquele cliente. Ou seja, se você tem todo um planejamento e não consegue executar de maneira correta aqueles exercícios, com a técnica correta, com a cadência, com uma amplitude importante também para os seus resultados, grandes são as chances que você não os alcance. Então, quando a gente fala de exercício, a gente pode pensar que o exercício físico, dentro do treinamento de força, da musculação, do treinamento funcional, ele está presente para os 4 grandes objetivos, que são o emagrecimento, e quando eu penso no exercício de força para o objetivo emagrecimento, esse exercício tem a principal função de gasto calórico. Principalmente porque o objetivo dele é emagrecimento. Então, se eu somar
o treino de força ao treinamento aeróbico, a um déficit calórico nutricional, provavelmente eu vou chegar a um emagrecimento eficiente. Então, na musculação, para emagrecimento, o exercício físico ele tem como objetivo o gasto calórico. E quando a gente fala de hipertrofia, que é um outro objetivo da maioria dos praticantes, esse exercício físico ele tem como principal objetivo a progressão de treino. Ou seja, eu posso pegar um indivíduo iniciante, começar com exercícios mais simples e ele já vai ter bons resultados. E à medida que ele for se condicionando, a tendência é que eu progrida para exercícios um pouco mais complexos, que envolvam mais articulações, eu possa acrescentar pesos livres, eu enfatize uma técnica específica, enfim. Isso tudo vai gerar a progressão daqueles exercícios, do mais simples ao mais complexo. E falando de mais um objetivo, que é a saúde, um ponto principal desse exercício é a melhora do padrão motor básico. Quais são esses padrões motores básicos? Sentar, levantar, subir, descer, puxar, empurrar, se abaixar, levantar com o peso do chão, carregar compras, enfim, todo tipo de movimento que tem relação com o dia a dia daquele indivíduo que visa saúde. E além disso, o exercício físico ele também entra como redução de fadiga. Ou seja, quanto mais treinado aquele indivíduo vai ficando, maior é o limiar dele relacionado à fadiga. Ou seja, lá na sala de musculação, ele treina para se cansar. O que de maneira oposta, fora da academia, na realidade dele, o corpo entrega uma melhor execução daqueles movimentos, ou seja, reduzindo dessa forma a sua fadiga muscular. E outro ponto importante para o praticante que visa saúde é, obviamente, o aumento da força. Ele trabalha com sobrecargas iniciais inferiores e vai aumentando essas sobrecargas ao longo do treino. E isso resulta também em maior ganho de estabilidade e equilíbrio. Simplesmente porque ele está realizando um treinamento de força, ou seja, ele deixa aquela articulação muito mais estável, ele deixa aquela musculatura que envolve essa determinada articulação muito mais coordenada. E isso para alguém que visa saúde é fundamental, porque estar estável e equilibrado reduz consideravelmente o risco de queda, o que acomete consideravelmente indivíduos de meia e de terceira idade. E um quarto objetivo, que a gente conhece muito bem, é a performance. E quando a gente fala de realização de exercícios de força com o objetivo de performance, a gente tem nada mais, nada menos do que a melhora na força e das suas derivações, que são a potência, a resistência muscular localizada e aumento também da hipertrofia muscular. Obviamente, de acordo com o esporte que aquele indivíduo pratica, ele pode enfatizar uma dessas, mas só de você realizar um exercício de força é garantido que você desenvolva esses três parâmetros ligados à força. Então, a força é muito importante para os quatro objetivos, ou seja, realizar exercícios de força fará com que você tenha melhoras independente do seu objetivo principal. Então, não deixe de executá-los de maneira correta e na dose certa, e com a técnica mais apurada possível, começando dos mais simples e indo até os mais complexos. E quando a gente fala de exercícios na musculação ou no treinamento de força, obviamente, a gente está falando do pilar força, que é um dos pilares do condicionamento físico.
E essa força, ela possui derivações, como a gente citou brevemente no objetivo de performance. Ou seja, a gente tem que a força tem tipos ou derivações. E quando a gente fala de tipo de força, o primeiro que vem à nossa mente é a força pura, que pode ser dinâmica, máxima ou submáxima. Ou seja, é a quantidade de força necessária para realizar uma repetição, seja ela máxima, no limite daquele indivíduo, ou então próxima da máxima, algo desafiador, porém que não chegue até o limite, ou seja, a força necessária para realizar uma repetição. E além disso, a gente também tem a isométrica máxima e submáxima. A grande diferença da ação isométrica para a dinâmica é que, apesar de você estar gerando tensão, ela não tem movimento. Você não tem variação no comprimento muscular, ou seja, você vai levantar aquela carga até um determinado ponto e vai sustentar por um tempo específico. Isso pode ser direcionado para algum desporto que necessite muito mais de contrações isométricas, sendo que a maioria realmente são contrações dinâmicas. E o segundo tipo de força ou derivação é a força explosiva. Que também é conhecida como potência muscular. Que nada mais é do que realizar uma determinada força num tempo menor. A fórmula da potência é força vezes velocidade. Ou seja, se você consegue realizar uma determinada força que é ligada a uma sobrecarga, se você faz isso de maneira mais rápida do que o seu oponente, enfim, você é um cara mais potente. Por quê? Porque você consegue realizar aquela determinada força, que é a mobilização de uma determinada sobrecarga, num tempo menor. Ou seja, a potência está ligada à velocidade. É você realizar contrações rápidas, seja no esporte de corrida, como 100 metros rasos, ou então que você consiga mobilizar uma determinada carga numa velocidade maior, o que implica dessa carga, por exemplo, ser arremessada também em uma distância maior do que se você não tivesse essa velocidade. E outro tipo de força é a resistência de força. E a diferença dessa resistência de força, quando comparadas à força pura ou à força explosiva, é o tempo de contração ser um pouco mais prolongado. A primeira está ligada à quantidade de carga que você consegue levantar. A segunda, ela está ligada à velocidade, aumento de velocidade de um determinado movimento ou de uma carga que você está mobilizando. E a terceira, ela está ligada à quantidade de repetições que você consegue fazer com aquela determinada carga. Ou então o tempo que você consegue realizar essas contrações com uma determinada carga específica. E isso está ligado ao desenvolvimento de resistência muscular localizada para esportes de média e longa duração, e também está ligada à hipertrofia muscular, que tem uma maior sinalização quando você treina para resistência de força. E vale citar o seguinte: por mais que você treine uma força específica, naturalmente você também aumenta a sua performance nas outras duas. Obviamente que o que você estiver enfatizando é que você vai ter melhores resultados, porém você não deixa de ganhar potência se você treina resistência. Da mesma maneira que se você também trabalha levantando somente carga, se você fizer um teste prévio de resistência e comparar esse teste após um período de treino de força pura, por exemplo, você vai perceber
que você também aumentou a sua resistência muscular localizada. Então, o que a gente pode dizer é que esses 3 tipos de força, eles se conectam. Então, um personal ou um treinador que entenda exatamente o que aquele cliente ou o que aquele atleta precisa, ele vai enfatizar alguma delas, porém, ele também não vai deixar de trabalhar outros tipos de valência física. Então, um personal trainer ou um treinador que entendam exatamente o que aquele cliente precisa, vai direcionar, na sua grande maioria, exercícios ligados ao tipo de força que aquele cliente mais precisa. Ou então, um treinador vai selecionar esses exercícios para o tipo de força que aquele atleta dele precisa. Então, o mais importante é entender que quando a gente treina força, a gente tem algumas derivações, alguns tipos de força, e que esses 3 tipos de força se conectam, tendo você um papel importantíssimo na prescrição, direcionar exercícios ideais para cada um desses tipos de força, para poder otimizar o resultado daquele seu cliente. E quando a gente fala de progressão de treino, progredir os exercícios é apenas uma maneira de levar esse seu cliente do nível iniciante ao nível avançado. Então, o personal entender de que maneira você pode progredir o treino daquele cliente e avançar no nível de condicionamento físico que ele tem, fará com que você alcance de maneira mais rápida os resultados que ele tanto sonha, deixando você muito mais perto do faturamento de R$10.000 por mês com os seus serviços de personal. Então, a gente tem 5 maneiras de progredir o treino daquele cliente, que não são só o exercício. O exercício é uma delas. Então, vamos conhecer as outras. E a maneira 1 está ligada à divisão de treino daquele seu cliente. Ou seja, no início, aquele indivíduo começa fazendo um treino único, especialmente se ele é um cliente iniciante, ou seja, ele só tem aquele treininho único, o treino A. E à medida que aquele cliente vai ficando condicionado, ele sai de um treino A e começa a fazer um treino parcelado, treino A e B. Por quê? Porque agora há maior necessidade de contemplar aqueles grupamentos musculares que estavam no grupo A com mais exercícios. E além disso, acrescentar também mais exercícios que, por exemplo, não estavam no treino A, porque senão aquele treino poderia ficar muito longo. E além do treino A, ele pode evoluir para o treino AB e ABC, ou seja, você pega aquele treino que ele já vinha dividido, que ele já vinha fazendo mais exercícios e divide em mais um, concentrando mais exercícios por grupamento. E além disso, ele também pode fazer o treino A, B, C, D, A, B, C, D, E e A, B, C, D, E, F, especialmente para alunos mais avançados, esses 3 tipos de divisão de treino. Por quê? Porque agora realmente ele vai ter um dia específico para um determinado grupamento muscular, onde ele vai realizar uma quantidade muito maior de exercícios que ele vinha fazendo no treino ABC, no AB e no treino único. Então, manipular a divisão de treino é uma das maneiras de você progredir o treino daquele cliente. E a maneira número 2 é a gente mexer no volume de treino daquele cliente. E a gente tem algumas maneiras de mexer no volume de treino daquele indivíduo. E a primeira delas é aumentar a frequência semanal. De que maneira, Jorge? Se aquele indivíduo vinha fazendo, por exemplo, um treino único 2 vezes na semana,
eu posso falar com ele, olha, agora você vai pegar esse treino único e vai realizar 3 vezes na semana. Ou seja, ele tem uma sessão a mais por semana, 4 sessões a mais por mês. Ele progrediu o volume dentro da frequência semanal. Outro exemplo, se ele vinha fazendo um treino A e B 2 vezes na semana, o A 2 vezes na semana, o B, ou seja, treinando 4 vezes na semana, se eu sinto que ele já pode progredir em termos de volume de treino ligado à frequência semanal, eu peço para que ele faça o treino A 3 vezes na semana e o treino B também 3 vezes na semana, totalizando 6 sessões semanais. Então, eu progredi o volume dele mexendo na frequência semanal, ou seja, eu aumentei as vezes que aquele cliente vai na academia treinar. Outro exemplo de aumento de volume do cliente que faz a musculação é aumentar o número de repetições. Se é um cliente iniciante, a gente começa com menos repetições, justamente para que um movimento inadequado ou uma fadiga precoce não comprometa a execução e a técnica dos movimentos. Então, ele pode começar o primeiro bloquinho de treinos com 8 repetições, progredir para 10 repetições e progredir para 12 repetições. Por exemplo, a cada semana, se for uma periodização ondulatória semanal, ou então a cada mês, se for uma periodização em bloco. Mas importante é que ele também está progredindo o número de repetições. E para quem treina, sabe que existe uma grande diferença de fazer 8 repetições com uma determinada carga e fazer também 12 repetições com uma determinada carga. Ou seja, se ele começasse fazendo 6 repetições e depois mudasse para 12, ele teria dobrado o volume de repetições dele, deixando ele cada vez mais condicionado e também sendo uma forma de progressão de treino ligada a volume. Outro ponto também do aumento de volume é o aumento do número de exercícios. De que maneira ele trabalha o aumento do volume mexendo nos exercícios? Por exemplo, no treino A, ele estava fazendo lá um exercício para peitoral, um para quadríceps. Então, eu vi a necessidade de aumentar a divisão do treino dele. Ele fazia um treino parcelado A e B, por exemplo. Então, agora ele já faz 2 para peitoral e 2 para quadríceps. Se mais na frente ele vem se condicionando e começa a fazer um treino A, B e C, ele pode fazer 4 para peitoral, 4 para quadríceps, por exemplo. Então, eu posso mexer na progressão de treino, aumentando o número de exercícios, que também aumenta o volume de treino dele. E para finalizar, mais um ponto seria o aumento do número de séries daquele indivíduo na sessão de treinamento. Por exemplo, se for um cara iniciante, ele pode começar fazendo uma série de cada exercício, progredir para 2, depois com o tempo, que é o mais tradicional, mudar para 3. E à medida que ele vai ficando condicionado, por exemplo, indo para os treinos ABC, ABCD, ABCDE, ele pode fazer 4 séries para cada exercício. Então, ele também pode progredir o volume, aumentando o número de séries. E um outro ponto também é quando a gente fala de aumento de intensidade. Dessa maneira, você pode também progredir o treino daquele seu cliente. E de que maneira, aumentando a intensidade, você progride o treino daquele cliente? A primeira, aumentando a sobrecarga de treino. Ou seja, se lá na cadeira extensora, por exemplo, ele vinha fazendo com 20 quilos e ele se condicionou, você pode aumentar para 30 quilos, para 40 quilos. Então, você progrediu o treino daquele cliente, aumentando a sobrecarga que ele utiliza para fazer aquele determinado exercício. Ou então, você pode aumentar a intensidade no sentido do esforço. E de que maneira a gente consegue aumentar o esforço
daquele indivíduo na execução do treino, reduzindo o tempo de intervalo. O intervalo entre séries. De que maneira? Se ele vinha fazendo lá 1 minuto e meio, porque ele era iniciante, você julgou que para que ele se recupere de um leg press, por exemplo, 1 minuto e meio seria o tempo ideal, ele pode progredir, reduzindo esse intervalo para 60 segundos. Então, ele não aumenta a carga, mas ele aumenta o esforço. Por quê? Ele tem menos tempo para se recuperar até a execução da próxima série. Ou seja, mais uma vez, isso aumenta consideravelmente a intensidade do treino pelo esforço. Então, se eu quiser fazer uma progressão ligada à intensidade, ela pode estar ligada à intensidade de carga, aumento do peso que aquele indivíduo faz por exercício, ou então intensidade do esforço, que é a redução do tempo de intervalo, aumentando muito a percepção de esforço, a percepção de fadiga daquele determinado exercício. E o ponto 4, quando a gente fala de progressão de treino, é inclusão e intensificação de métodos de treino. Se é um indivíduo que quando ele vinha fazendo um treino mais simples, um treino A, ele não vinha fazendo métodos, só de você colocar o método B7, por exemplo, ou também o popular conjugado, você já progrediu o treino daquele cliente. Por quê? Porque agora ele faz 2 exercícios sem intervalo ou com intervalo mínimo, aumentando também consideravelmente a percepção de esforço, né? A intensidade de esforço. E quando você fala não só em inclusão, mas como progressão de métodos, por exemplo, se ele vinha fazendo um biset e eu quiser progredir dentro desse método, eu posso realizar um triset, que agora já são 3 exercícios seguidos, ao invés de 2, para o mesmo agrupamento ou para agrupamentos distintos. E outro exemplo é aquele cliente que trabalhava numa quantidade de 10 repetições, por exemplo, 3 séries de 10, e agora eu acrescento no treino dele um drop set, que é retirar uma placa, por exemplo, e ele continua realizando contrações, ou seja, ele faz 10 repetições, tira uma placa e realiza mais 6, por exemplo. Isso é a inclusão de mais um método de treino. Por quê? Porque ele não vinha fazendo aquilo. Então você está progredindo o treino daquele seu cliente. Uma intensificação desse método, seguindo essa linha do drop set, é o strip set. Que, por exemplo, o cara fez 10 repetições, ele tirou uma placa, fez mais 6, aí o que ele vai fazer? Vai retirar mais uma plaquinha, por exemplo, e fazer mais 6 a 8 repetições. Então, o strip set são 2 reduções, o drop set era uma redução. Então, eu estou progredindo, intensificando o treino daquele indivíduo. E a quinta e última maneira de progredir o treino daquele cliente é com a progressão de exercícios, que é o tema desse vídeo, mais uma vez, que você vai levar aquele indivíduo dos exercícios mais simples aos mais complexos. E é isso que a gente vai abordar na continuação desse vídeo. Vamos falar agora como progredir os exercícios de modo que você intensifique o treino daquele cliente e entregue para ele o melhor resultado dentro daquele objetivo que ele tanto quer. Assim como a gente classifica os nossos clientes como iniciantes, intermediários e avançados, é necessário também que a gente classifique os exercícios que esses clientes vão fazer. Ou seja, você tem que dividir esses exercícios em blocos iniciantes, intermediários e avançados. E dessa maneira, esse cliente começa, obviamente, com
movimentos mais simples, mais estáveis, progride para maior instabilidade, maior quantidade de articulações envolvidas e, mais uma vez, aumenta a dificuldade, seja também em complexidade de movimentos e maior instabilidade. Então é interessante que você pegue toda aquela gama de exercícios que você conheça para todos os grupamentos musculares e divida esses exercícios em blocos iniciantes, intermediários e avançados. E agora eu vou dar um exemplo falando de exercícios e membros inferiores, ou seja, para pernas. Se a gente pensar num exercício iniciante, para quem está começando a se exercitar no treinamento de força ou na musculação, a gente tem inicialmente o senta e levanta, com peso corporal. Esse é o exercício inicial para você avaliar o padrão motor daquele cliente que está entrando na academia. E com o tempo, você pode acrescentar uma sobrecarga. Uma vez que, pensando em progressão, como a gente viu anteriormente, intensificar a sobrecarga é uma maneira também de progredir o treino. Ou seja, ele começa com peso corporal e depois ele continua segurando um halter, um kettlebell, enfim, alguma resistência. E progredindo, por exemplo, do senta e levanta, a gente tem o leg press. Também é um movimento biarticular. Obviamente, quando você entra numa máquina, a chance de colocar sobrecarga externa é maior do que segurando um pezinho, por exemplo. E o leg press ainda é uma máquina muito instável. Então, se a gente pensar que o senta e levanta é para cliente iniciante, o leg press ele tanto poderia ser para iniciante quanto para intermediário, dependendo da intensidade que aquele cliente esteja fazendo. E o terceiro exercício seria o leg inclinado, aquele de colocar anilha, aquele que para algumas pessoas é meio assustador. Então, eu considero o leg inclinado uma progressão do leg press. Dependendo da máquina, o leg press ele é a cadeia fechada e o leg inclinado é uma cadeia aberta, porque é a plataforma que mexe. Você tem maior ativação do glúteo quando comparado ao leg press e você consegue colocar cada vez mais peso. Por quê? Porque além da plataforma ser pesada, você tem normalmente duas hastes de cada lado, onde, se você quiser, você pode entupir de anilhas, a ponto de terem clientes que fazem com meia tonelada, por exemplo, um leg press. E se você esgotar a possibilidade de colocar anilhas naquele aparelho, pode ser que o indivíduo tenha que sentar sobre a plataforma para que aquele cliente continue progredindo as cargas daquele exercício. Então, o leg inclinado a gente poderia considerar como um movimento intermediário proveniente do leg press, uma vez que também é uma máquina estável, e avançado. Se o cara treinar com bastante carga, com bastante amplitude, ele se torna um movimento muito difícil. E o quarto movimento, ainda sendo biarticular, a gente tem o agachamento no Smith, que, na minha opinião, já é um exercício intermediário com transição para o avançado. Intermediário, uma vez que também é uma máquina estável, você não vai ter grandes dificuldades, mas à medida que você vai ficando treinado, a tendência também no Smith é você colocar bastante carga, por exemplo, utilizar para treinos de força, treinos de potência. Então, o agachamento no Smith é um exercício que também pode ser classificado como exercício para o bloco avançado. E para finalizar esses 5 exercícios dessa progressão, o quinto seria o agachamento livre. Olha que maravilha! O suprassumo dos exercícios de membros inferiores. Todo mundo que se considera avançado realiza o agachamento livre, ou tem vontade de realizar o agachamento livre, se ele estiver fazendo, por exemplo, uma transição do intermediário para o avançado. Então, o agachamento livre, pela sua complexidade, pela barra, no mínimo, pesar aí 20 kg, se você usar
aquela gaiola tradicional, com aquela barra praticamente olímpica, 20 a 25 quilos, ele se torna um movimento muito instável. E além disso, à medida que o cara vai ficando treinado, você também consegue colocar bastante peso na execução desse movimento, ou seja, ele é um movimento mega avançado. Então, se a gente pensar mais uma vez na progressão dos exercícios biarticulares para membros inferiores, prioritariamente para quadríceps, apesar da grande maioria deles também pegar o glúteo, mas vamos pensar em quadríceps, a gente começou com o senta e levanta, considerado, obviamente, um movimento iniciante, mesmo que com um peso corporal ou com uma sobrecarga externa mínima. Depois ele progrediu para o leg press, ou seja, eu peguei aquele cara que já vinha fazendo uma boa execução do senta e levanta e coloquei ele numa máquina com o objetivo de aumentar a sobrecarga de treino. Depois eu pulei para o leg inclinado, pensando que ele trabalhou na amplitude horizontal, agora eu vou colocar ele numa amplitude inclinada, 30, 45 graus, dependendo da angulação que você colocar no banco e dependendo também da posição dos pés, ele vai colocar mais ou menos glúteos, ou seja, esse movimento de leg inclinado, ele já é intermediário e avançado, dependendo da sobrecarga que aquele seu cliente levanta nesse exercício. E após o leg inclinado, dada a nossa progressão de movimentos biarticulares de quadríceps, pensando em quadríceps, a gente tem o agachamento no Smith, que já muda o padrão, apesar de ser biarticular, extensão de joelho, extensão de quadril, ele já sai do inclinado para o vertical. Então, dependendo, né, se você for pensar numa máquina, uma máquina estável, pode ser a transição do intermediário para o avançado, se aquele cliente colocar bastante carga. E depois, finalizando essa progressão de 5 exercícios, o agachamento livre, que é um exercício mega complexo. Então perceba, eu não peguei aquele indivíduo que vinha classificado como nível de iniciante e coloquei ele para fazer o agachamento na barra. Eu queimo etapas dessa maneira. Eu posso lesionar aquele cliente se eu escolher o exercício errado para o momento que aquele cliente se encontra. Assim como se eu tenho um cliente intermediário para avançado, se eu colocar para ele começar no senta e levanta, mesmo que seja com uma sobrecarga externa, um kettlebell, ou até uma barrinha nas costas, isso pode descondicionar aquele cliente, uma vez que, dependendo do cara, ele já consegue trabalhar com movimentos mais complexos do que o simples senta e levanta. Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre progressão de exercícios, vamos falar agora, exemplificar uma progressão de membros superiores. E a gente vai selecionar logo o grupamento favorito de 9 a cada 10 homens, que é o peitoral, como prioridade. Apesar de pegar outros grupamentos, a gente vai avaliar o peitoral nessa progressão e os exercícios que estão ligados a ele. Então, se é um indivíduo iniciante, eu posso começar com um supino reto na máquina, que eu considero um exercício totalmente estável. Então ele entra aqui no bloco de exercícios iniciantes para o peitoral. E pensando na progressão de exercícios, eu seleciono como segundo exercício a flexão aberta no solo, que é um exercício livre. Jorge, olha só que paradoxo. Para o quadríceps, o movimento livre era o primeiro exercício da sequência na progressão. Era um movimento considerado até iniciante. Agora, para o peitoral, o movimento livre, que é a flexão aberta no solo, onde ele só precisa de um chão e do peso corporal para poder empurrar o solo e fazer os movimentos de extensão de cotovelo com adução horizontal de ombro, eu já considero esse exercício de peso corporal mais difícil do que o supino na máquina, que é mais estabilizado. Então, não quer dizer que aquele indivíduo está fazendo um exercício com peso corporal, que aquele exercício é simples. E um exemplo matador para esse tipo de trabalho com peso corporal é a barra livre, que, ao meu ver, é o exercício mais complexo do treino de costas. E, mais uma vez, ele só precisa de uma barra e do peso corporal. E diferentemente do agachamento, né, com senta e levanta com peso corporal, que diferente do senta e levanta com peso corporal ou com uma sobrecarga externa e a flexão aberta no solo, eu poderia, por exemplo, classificar como quinto exercício
da progressão de exercícios para costas, por exemplo. Então, não é, mais uma vez, o peso corporal que diz que o movimento ele é difícil ou não. Você tem que pensar em grupamento por grupamento e exercício por exercício. Então, dando continuidade, o terceiro exercício que eu escolheria na progressão do peitoral seria o supino reto no Smith. Por quê? Porque o Smith já favorece um maior incremento de carga. Você já tem bastante espaço para colocar anilhas de 20, de 10, de 25 e somar uma sobrecarga considerável. Além do que, o supino do Smith é uma progressão para o quarto exercício, que é o supino reto na barra. Então, eu posso dizer que o supino reto na máquina é um movimento iniciante, a flexão aberta no solo já é um movimento intermediário, porque determinadas pessoas iniciantes não conseguem fazer a flexão com peso corporal. O supino no Smith ele pode ser intermediário, se você estiver fazendo uma progressão com uma carga mais leve, ou até mesmo avançado, se você já começar a pensar na progressão para a barra livre e colocar bastante peso na execução desse exercício. A barra livre já é considerado avançado, e o que eu vejo de gente pegando um cliente iniciante, o que eu vejo de personal colocando um cliente totalmente despreparado para fazer um supino só com a própria barra, isso daí chega a ser até desanimador. Por quê? Porque o cara não passou pela progressão. Ou seja, após o supino no Smith, ele pode fazer a barra. Se ele não fez um supino na máquina, se ele não sabe fazer uma flexão aberta, além do mais, se ele não fez outros movimentos de peitoral que não sejam esses, dificilmente ele vai executar o movimento do supino reto na barra com carga. Então a gente peca lá naquela progressão de treino ligada à intensidade. Ele vai ficar fazendo só movimento com uma barra de 20 kg, ou então com 5 kg de cada lado. E nem por isso ele é avançado. Mais uma vez, não é porque ele está fazendo supino na barra que ele é avançado. Entendam isso. Coloquem o supino na barra quando aquele cliente estiver apto a fazer o supino na barra. Jorge, quando que ele está apto? Minimamente, quando ele colocar, além do peso da barra, 20 kg de cada lado. E como quinto e último exercício, que ele pode ser, mais um paradoxo, que ele pode ser considerado um movimento intermediário ou até mesmo avançado, é o supino reto com halteres. Por quê? É um movimento que exige muito maior coordenação motora do que todos os 4 exercícios anteriores, ou seja, fazer um movimento com halter é mais difícil do que com a barra. Por exemplo, o halter, se você está empurrando para cima, uma mão é independente da outra. No supino na barra não, ela desce junto e sobe junto. Então, dada a instabilidade, na minha opinião, quando você treina com carga, esse exercício já vira um movimento mega avançado, porque é muito mais difícil você fazer com carga, com halteres, tanto para começar quanto para retirar o peso e a execução, do que com a barra. Agora, esse exercício ele pode ser um exercício intermediário, se você quiser fazer um treinamento de padrão motor, colocar mais instabilidade na vida daquele seu cliente. Então, dependendo do supino com halter, o peso vai ser um diferencial dele ser considerado um exercício intermediário ou um exercício avançado. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: vocês podem selecionar dentro de uma gama de exercícios o que você quiser para aquele seu cliente. Então, mais uma vez, não quer dizer, por exemplo, que um supino na máquina não possa ser colocado para um cliente avançado. Veja bem, teoricamente, o supino na máquina não é um exercício avançado. Porém, se você usar uma técnica avançada, aquela máquina serve muito bem para treinar um cliente avançado. Assim como o leg press, que na minha opinião é um movimento intermediário e em alguns momentos até iniciante, se você colocar um tempo de intervalo mais curto e uma técnica também muito mais intensa, ele também vira um exercício para se treinar clientes avançados. Então, não pensando somente em exercícios, mas também os outros parâmetros, as outras variáveis, elas podem combinar e dizer se aquele movimento é intermediário ou avançado. Mas o mais importante é que, pensando em exercício, você sabe que dependendo daquele equipamento que o cara está treinando, uma máquina pode ser iniciante ou uma máquina pode ser intermediária ou avançada. Enfim, o mais importante é você saber que determinado exercício, seja ele do bloco de exercícios iniciantes, intermediários ou avançados, devem ser direcionados
para clientes com classificações similares, ou seja, um aluno iniciante provavelmente ele vai fazer exercícios para aquele grupamento específico dos blocos iniciantes. O aluno intermediário ele já vai mesclar os exercícios dos blocos iniciantes com mais segurança e ele vai acrescentar exercícios do bloco intermediário. E o cliente avançado, ele vai usar não só o bloco avançado, que ele é de direito, porque é um cara que já treina há anos, mas também ele vai usar exercícios intermediários e exercícios iniciantes. Vai depender da ordem que ele executar esses exercícios. Por exemplo, um cara pode treinar quadríceps, começar com agachamento livre, depois ele pode mudar para o leg inclinado, depois ele pode botar aí uma cadeira extensora que não está aqui, e ele pode finalizar, por exemplo, com o método para o leg press. Então, como o leg press era o último do treino, mesmo ele sendo um exercício intermediário, ele caiu como uma luva de acordo com o método que aquele cliente estava fazendo. Então, não generalize exercícios. Então, o mais importante que eu quero que você saiba é tenha mais atenção no cliente iniciante e no cliente intermediário, porque o cliente avançado, por ele ser avançado, ele já sabe treinar todos aqueles exercícios, tanto os que ele vem fazendo prioritariamente agora, como aqueles que ele já fez antigamente e que ele ainda faz intensificando com algum método de treino, por exemplo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, clique em curtir e compartilha com aquele personal que é seu amigo, seu colega ou seu conhecido que também precisa saber desse conteúdo, precisa saber como realizar a progressão de exercícios de maneira correta. Então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima.